pessoal, tudo bem? SV tá on no ar, mais um programa incrível aí para vocês. Hoje o bate-papo é comigo. E vamos falar agora de experiência do cliente. Eu trouxe aqui um convidado muito especial. Olha, ele tem um papo, hein? Acho que vocês vão gostar. Vou pedir para ele se apresentar aqui, porque a gente já conversou aqui, ó, nos bastidores, já foi muito divertido. Os Se bastidores apresenta. vamos ver se o ao vivo vai ser melhor que os bastidores. Eu sou o Felipe Wasserman, eu sou professor da SPM de Marketing e Vendas de Varejo. Eu tenho um histórico aí no varejo, já trabalhei em grandes multinacionais, já abri empresa, clube de assinatura, tenho uma empresa de bebida, sou editor da Acelera Varejo também. Então, estamos aí nesse projeto como um todo assim. E eu amo falar e estudar sobre comportamento do consumidor e essas tendências que fazem, tipo, a beleza do marketing e a beleza do consumo, né? Então, essa é a parte que eu mais gosto de ler, estudar e falar sobre o tema. Felipe, olha, falar de experiência do consumidor hoje, vamos falar um pouquinho da loja física. A gente até comentou, né? Voltou da pandemia lá, era digital, digital, digital. Não que o digital hoje está sempre em alta, né? Mas assim, quando a gente traz o consumidor para a loja física hoje, seja ela supermercado ou qualquer tipo de varejo aí, o que esse consumidor, o que ele precisa encontrar nessa loja para ser atrativa para ele? Então, antes a gente tinha que falar sobre a evolução ou não evolução da loja física, né? Quando você fala da loja física em si, e você lembra de uma loja física de muito tempo atrás, você vai perceber que ela não é tão diferente, né? Tipo, os tipos de gôndola, os tipos de apresentação, onde fica o caixa. Algumas coisas mudaram, como alguns tipos de serviço, lugares para sentar e algumas coisas assim, mas assim, no macro, no grande assim, não mudou tanto. Mudou o tipo de consumidor, mudou a nossa velocidade, mudou os tipos de compra, mas você entrar no supermercado há 20 anos atrás, no supermercado hoje, muita coisa você sentiria mega confortável, né? Então a gente mostra que a loja física, e isso eu falo qualquer tipo de loja, ela ainda não evoluiu na velocidade que o outro mercado e os desejos do consumidor mudaram. Os produtos, muitos mudaram, algumas coisas de detalhe, mas a loja em si e o shopping em si, ele é muito parecido. A gente até brinca, eu já trabalhei em shopping, que ainda vivemos na era de compra e ganho no Dia das Mães e carro no Natal, com alguns eventos. Assim, o quanto pouco isso mudou. E a quantidade de oportunidades diferentes que se tem. E então existe uma oportunidade muito interessante de ainda mudar, né? Eu não acho que a loja física parou no tempo, mas eu acho que a gente está num momento agora, com o aumento das outras tecnologias, de transformar ela num ato diferente. Não somente no marketing da comunicação dela, mas a loja em si e como atender esse cliente. Você acha que no Brasil, a tecnologia, você falou da tecnologia, no caso, que a gente fala muito com o canal supermercado aqui, né, no nosso canal. Sim. Você acha que as redes, elas conseguem já usar a tecnologia a favor ou não? Então, Existe uma dificuldade aí no desconhecimento, muitas talvez. coisas que são interessantes, algumas sumiram, outras coisas voltaram, né? Então a gente brinca com coisas que as pessoas adoram no online que ainda não existe tanto na loja física. Por exemplo, quando você entrava numa loja da Blockbuster antigamente, tinha um painel que dizia os vídeos mais vendidos da semana. E você adorava ver aquilo, você escolhia vídeo baseado naquele painel. Isso morreu. E por que morreu? Eu não sei. Tipo, perdeu e era uma coisa fácil de consumo. Outra coisa que existe hoje no online e não existe na loja física é que é o preço atualizado. Tipo, aumentou o preço, você muda automaticamente, baseado no consumo, baseado na hora, baseado em qualquer coisa que você esteja. Por que a gente não faz isso na loja física? Parece que o preço da loja física é uma coisa fixa. Aí você fala, não, porque seria difícil mudar o preço. Hoje já existe tecnologia que você conseguiria alterar esse preço com nível de velocidade e ação. Por exemplo, tem um produto que está acabando, você tem que diminuir o preço dele, você poderia fazer isso com um toque. Não deveria ser tão difícil, as tecnologias existem, né? E hoje, muitas dessas coisas ainda não estão lá. Então, tipo assim, existe uma oportunidade grande do varejo e dos supermercados, falando de supermercados especificamente, de mudar isso, né? E a gente fala das mudanças como agora você faz o seu checkout sozinho e tudo, mas isso é uma parte muito final daquilo, Da né? experiência, né? Da experiência. Como você compra os produtos e as coisas. Hoje eu acho até que pelo excesso de quantidade, você fica mais confuso até do que você sai com a maior quantidade de opções possível, mas será que você comprou a melhor coisa? Será que você chegou no melhor preço? Existe uma diferença complicado ali. O que mudou, né, no Brasil como um todo é o tipo de supermercado. Hoje a gente muitos supermercados de bairro, coisas que antigamente eram
lojinhas, né? E hoje viraram supermercados. Os A parte grandes, dos atacarejos e tudo. os grandes os hippers, né? Perderam um É, pouco da força, perderam a força, né? Para os atacarejos aí, sim, né? os atacarejos. Aham. Os modos como os Sam's Clubs da vida, Macros da vida, que também são outros caminhos. Então, tipo assim, esses formatos mudaram, mas eles ainda não são para todo mundo. A maioria das pessoas ainda compram no modo mais tradicional. Mas até se você olha os macros da vida, você tem preço diferente, né? Se você comprar uma certa quantidade, tem um preço diferente. Se você comprar menos, tem isso. Que já mostra uma diferenciação de preço que a gente não vê tão óbvio assim, meio mainstream, assim, meio em todos os lugares. É, para se pensar. A gente estava conversando antes, Felipe, até da gente gravar aqui. Vamos pensar no produto lá que está lá na gôndola, lá Sim. do supermercado. Quando a gente analisa, está falando das fabricantes hoje. Principalmente, a gente fala muito com alimentos e bebidas aqui, que seria o varejo alimentar, né? Sim. No seu ponto de vista, as indústrias, elas estão trazendo lançamentos de verdade que impactam? Então, um ponto muito interessante dos últimos anos, basicamente, é que sempre eu trago essa pergunta e fica uma dúvida no ar. Que é tipo, qual foi o último lançamento que você teve expectativa? Que você esperou para aquele lançamento? Ou lançamento que te surpreendeu? Não precisa ser de comida, vai, nem de De alimento. qualquer Uma coisa. Seja um carro, né? Um celular, E as pessoas tentam falar alguma coisa, só que sempre que fala, tipo, vira uma coisa meio de nicho. Teve, esse daqui, daquele projeto, teve esse sabor diferente, aí teve esse médio que estourou durante um tempo, aí teve, tipo assim, não tem alguma coisa realmente grande e impactante, né? Eu acho que desde a morte do Steve Jobs, a Apple também não lançou nada realmente impactante que mudasse o mercado, né? E aí muitas coisas que não eram commodities viraram commodities. E antigamente isso acontecia muito. Então eu me lembro que, tipo, pequeno, você mudava de computador de tipo 286 para 386, era tipo um macro, você ficava muito feliz com isso. Você trocava de iPhone, você andava na rua, todo mundo sabia que você estava de iPhone novo. Tinha um simbolismo isso, tinha filas para isso. Até antes, startups da vida. Então, assim, tinha muitos produtos que as pessoas se falavam sobre o assunto, era um tema da conversa. E hoje isso meio que se perdeu, né? Mas não é que se perdeu, é interessante. Porque não é que ninguém mais quer fazer um lançamento. Claro que você quer. Só que hoje se percebeu que hoje a gente trabalha com muito mais nichos e focos em projetos de nicho do que uma coisa mais mainstream. Então, apesar de não ter, se você fosse de um nicho específico, sei lá, skate, cosméticos e tudo, nesses nichos tem muitos lançamentos e os lançamentos são esperados. Só que eles não pegam tanto e eles não são tão estrondosos. E também não tinha, né? Que negócio hoje se lança muito produto. Pois né? isso Você não lança o atrapalha, tempo então? todo. Você trazer uma coisa impactante, realmente. Está preocupado com a quantidade de lançamento e não de trazer, realmente, fazer um ou dois ali durante o ano, mas... É que o online faz isso, né? Porque você consegue lançar com muita facilidade. O varejo, lançamentos não deveria ser com essa velocidade, porque a gôndola não é. Você tem que fazer lançamentos por ano mais fortes. Então, tipo assim, o online fez com que tenha essa necessidade de lançamento constante para ter novidade. Você pode vender lá no online, né? Lá no online Sim. não tem tamanho a prateleira, Sim. né? Uhum. Mas no gôndola não tem, então você tem que estruturar. Mas quando você lança uma coisa, você tem que tirar outra. Então, tipo assim, hoje, esses modos... E a gente teve momentos que se falou, a gente sempre brinca, né? Tipo, a gente tá na fase do pistache agora, sempre tem uma fase específica. Tendência, né? Mas se você perguntar tipo, qual o super produto de pistache, você, tipo... Você fala dos sorvetes e tudo, tipo assim, a empresa de bebida que eu sou sócio acabou de lançar um licor de pistache chamado Ato Primo, que tá, tipo, vendendo muito bem, mais online. Mas é isso, a oportunidade de pegar o momento. Não, tipo assim, não foi um 360 de comunicação que se fez. Mas isso de produto, né, quando a gente fala de direção, foi o que a gente falou, não é somente produto. Tipo, o aumento do streaming, o fim da TV aberta como um todo e a internet fez com que existe menos controle, não controle de mídia, não existe uma mídia 360 que define o seu modo de pensar. Nossa, mas é difícil, né, Felipe? Se você imaginar com tudo isso, você vê streaming. Ainda existe TV aberta. É o que falavam do jornal, lembra? Uhum. Que o jornal vai acabar, ou a própria revista física ali, que tudo vai pro digital. Mas como estruturar uma comunicação de um produto, ou que seja, e trabalhar todos esses canais, né? Para você atingir com... nossa, como é complexo. E hoje você pensar que um influenciador, uma menina de 20 anos, às vezes tem mais views e alcance do que um grande canal de notícias. Nossa.
Então, o poder de venda dessa pessoa é muito maior. E de como você lida com essas novas centros de comunicação e vários, tipo, celebridades que você nunca ouviu falar. Aí você descobre que essa celebridade que você nunca ouviu falar tem, tipo, 5 milhões de seguidores. Né? Tipo, um número gigantesco. Você fala assim, como eu nunca ouvi falar numa pessoa que tem esse nível de alcance? E é porque ela está trabalhando em nichos e você também não está prestando atenção nessa parte. Você acha que tem que nichar mesmo? Você acha que isso é uma dica? Se você vai fazer um lançamento, ou você vai pensar, talvez seja pegar um nicho e falar, não, eu vou nesse aqui, eu vou nesse caminho aqui. Sim. Tem uma regra básica de marketing, que é tipo a regra 3 que a gente fala, assim, da música do Toquinho, que menos é mais, e é muito isso, né? Quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, hoje, as pessoas estão querendo sempre trazer algum tipo de nicho específico e aí trabalha com os extras, né? Com os outros. Mas as marcas mais famosas são reconhecidas por alguma coisa. Se você é reconhecido por 3 coisas, a chance é muito difícil. Ela pode ser reconhecida por uma coisa para você, mas normalmente é uma coisa só. E aí, essa é a importância. Como você desenha a comunicação para ser reconhecido por aquilo, por aquele tema e ser top of mind. Se você é uma marca que não tem um top of mind muito claro, tipo, você acaba virando um produto que tipo, não vai ser o debate, não vai ter a conversa e tudo mais. Mas às vezes tudo bem. Porque esse que é o ponto. Você não precisa ser a Coca-Cola sempre, sabe? Você pode ser um produto que atinge um público diferente, que atinge coisa e vende muito bem. A gente conhece muitos milionários no Brasil de produtos que você nunca ouviu falar. E estão lá porque eles atingem nichos e vendem muito bem num nicho específico que atrai um público interessante. E ele não precisa, tá? E eu até brinco que eu que lido com franquias e varejo, que a gente vê essa necessidade. Por exemplo, uma marca, uma franquia com muito sucesso no Nordeste, Centro-Oeste. E aí tenta entrar em São Paulo porque precisa entrar em São Paulo. Eu falei, cara, devia ser o contrário. Tipo, atinge o resto do Brasil, que você vai estar muito bem, com custo muito melhor. E aí daqui a pouco toda a sua força vai estar só em São Paulo, porque você precisa estar em São Paulo, porque os investidores querem ver e tudo mais. E tipo, você acaba gastando muito mais dinheiro, com muito menos resultado, com essa necessidade de aparecer em alguns tipos de mercado. Mas tem muitas oportunidades aparecendo por aí, né? Tanto de produto como de serviço, né? O tema aí se fala muito, né? Mas esse tema aí é mais um dos que a gente vai passar, como já foi internet, como foi linha de produção, e eu sempre discuto com pessoas mais velhas que falam comigo, não, agora o emprego vai acabar. Cara, a taxa de emprego se mantém meio constante eternamente, apesar desses... E normalmente quando tem grandes pulos é por causa de grandes recessões, que não tem nada a ver com tecnologia especificamente. É verdade. Uma coisa voltando a falar sobre, não dá para pensar em experiência do cliente sem pensar que a gente brincando gerações. Nós temos hoje assim, começou a ter aquelas, né, vamos estipular as gerações. Quem nasceu de tal, geração tal, né? Você acha que para você conseguir trabalhar, você que é empresário, você tem tua loja lá, enfim, para você saber o que ofertar de fato, como experiência, você tem que conhecer esses perfis ou entender quem são esses perfis de clientes que estão na sua loja, ligado a essas gerações aí, até que ponto é importante entender essas gerações. É importante entender gerações, mas antes de entender gerações, você tem que entender quem é seu público e como falar com ele. Primeiro. Tipo, isso é mais importante que tudo, porque todo mundo acha que, por exemplo, eu trabalhei em shopping, é uma coisa interessante sobre shopping, que quando você é jovem, tem lá seus 16, 17 anos, você acha que tipo, você domina o shopping. Você vai no shopping, vai no cinema, come no McDonald's e tudo mais, e que o shopping é seu. E pro shopping em si, você é a pior pessoa. Você não gasta nada, você come nas coisas mais baratas e tipo, você atrapalha o público real, que é a mulher de 35 a 45 anos que tem dinheiro e gasta. Esse é o público que o shopping... Hoje em dia pode estar um pouco mais novo que as pessoas estão mais dinheiro, mas esse é o público que o shopping gosta. E se você vê a estruturação do shopping, as lojas para esse público são bem longe das lojas do outro público. Mas, assim, o shopping tem que saber, ele tem que atrair aquilo ali, mas ele bota a praça de alimentação junto com o cinema para separar os jovens do resto. E aí, tipo assim, são dois públicos que acham que o shopping é para ele, mas por motivos totalmente diferentes, né? E aí, mas tipo assim, você tem que entender as necessidades e angústias, mas dentro dessa geração, acho que tem muito esse debate de geração, mas não sou contra. Eu acho interessante para você entender no macro,
Mas para mim, uma coisa que eu gosto de falar é que a gente acaba vendo, a gente está necessidade de, a gente vive na era da manchete, né? Que você não precisa ler reportagem, você só precisa ler manchete, é só isso. E para mim, essas quebras de gerações é uma comunicação de manchete. Ela não explica tudo. Tipo, a pessoa de 20 anos, ela não é igual a outra pessoa de 20 anos. A pessoa de 20 anos de São Paulo não é igual a pessoa de 20 anos no interior. Então, são muito diferentes dentro da mesma geração. Tem coisas... Mas é muito difícil para o marketing falar com muitos nichos dentro daquele público. Mas eles são muito diferentes. O consumidor de luxo de 20 anos é muito diferente. Né? Uma pessoa de 20 anos que vai no JK com as amigas e come num restaurante japonês que custa R$ 200, tipo assim... É um público totalmente diferente das outras que vão. Aí você fala assim, e aí tem um debate que você quer viralizar no LinkedIn, é só postar que o McDonald's antes, eu sempre posto isso a cada 6 meses para viralizar, é uma foto do McDonald's antigo, que ele parecia uma casa de criança, feliz e tudo mais, você lembra, Ronald McDonald e tudo mais, e o McDonald's hoje que é tipo meio seco, é meio sem graça, parece um fast food. E que o público mudou. O público do McDonald's antigamente era criança. Hoje ele não é criança, hoje ele é adolescente. O público mudou. Só que a pessoa que foi criança no McDonald's, quando era menor, acha que ele deveria continuar daquele jeito. Só que o público mudou. Eu acho que o McDonald's tá meio sem graça do jeito que ele tá hoje, mas será que sou eu que tô falando? Claramente tem um modo diferente de falar. Eu acho gerações interessantes de se discutir e eu gosto que as pessoas acabam se sentindo parte de aquilo. É como se fosse horóscopo ou qualquer coisa assim, você fala as características e a pessoa se sente parte e acaba vivenciando um pouco aquilo. A gente até discute se é consequência ou causal, né? Tipo, agora que você tem 13 anos, você virou adolescente. Aí você começa a agir como adolescente porque te avisaram que agora você é adolescente, sabe? Senão você não seria. Então, tipo assim, a minha geração, que eu acho que é um termo interessante em explicação, que é de 78 a 85, ela é o milênio, que não é milênio, que chama... Milênio idoso, elderly millennium. E por que ele se chama desse jeito? Porque é a geração que viveu as 3 fases. Ele teve grande parte da infância sem nenhum contato com a tecnologia, internet, celulares e tudo mais, muito livre. O início do trabalho ainda tendo que lidar com fax, telefone fixo, atender ligação, esse tipo de conexão que a nova geração hoje não tem nem telefone na mesa. E uma grande parte da sua vida com essa nova geração, com essas novas tecnologias. Então a gente viveu as 3 fases. Então a gente consegue falar com públicos diferentes. A gente sabe o poder de deixar um recado. Você pergunta para uma pessoa de 20 anos, ela não sabe deixar recado. Não existe deixar recado, por que eu vou deixar recado? Liga para a pessoa, manda mensagem. Não existe deixar recado. Manda WhatsApp. Manda WhatsApp. Tipo, não existe. Certas coisas que eram muito certas no passado, hoje não fazem parte da comunicação daquilo. Então você consegue falar com públicos diferentes, o que é muito interessante para as empresas e tudo, ter uma pessoa num cargo de gestão que consegue falar, porque você precisa conseguir falar com um diretor que seja mais velho, com um público que é mais novo, e saber falar a linguagem dele, porque a gente vê as dificuldades em relação às expectativas, valorização de trabalho, debates. As pessoas têm expectativas diferentes, desejos diferentes, e tá ok. Esse que é o ponto. As pessoas acabam olhando esses desejos e falam, isso tá errado. Cara, tipo, tá errado pra você. E tá certo pro outro. Tipo assim, pode existir 2 verdades contrárias, sabe? Tipo, sobre o mesmo tema, porque elas estão vistas sobre óticas de pessoas diferentes. Nossa, Felipe, vocês estão acompanhando? Como é profundo. Profundo, né? Como é profundo. Felipe, quando você vê o consumidor hoje, olhando as tendências que a gente tem aí, tecnologia, IA... as gerações, sei lá, as lojas físicas, o autoatendimento, eu acho que é obrigação. Tem gente que quer passar no caixa, né? A juventude já não quer. Como é que você imagina o consumidor aí? Para onde que vai esse consumidor? Para onde que vai? Então eu vou dizer futuro, o que eu acho. Onde nós vamos parar com então, esse... onde eu acho que vai o futuro e a gente refletir sobre ele, tá? Hoje a gente vive num mundo e ele é meio óbvio pra gente porque a gente vive nele. E quando as pessoas analisam o futuro, elas basicamente analisam como se fosse uma versão melhorada do presente. E não como se ele fosse mudar tudo. Só que o futuro sempre muda tudo. Só que é difícil você calcular qual vai ser a mudança. Então você sempre acha que é uma versão melhorada do presente. Então você tem carro hoje, vou imaginar que carro que voa. Você tem isso. Então é sempre uma versão melhorada de uma realidade que você tem hoje. O que eu acho que é o futuro e como eu acho que isso vai mudar tudo? Hoje a gente tem um mundo offline e um mundo online.
todo mundo está nos dois, mas você não está nos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estou aqui, estou no mundo offline, se eu quiser entrar no mundo online, eu tenho que fazer algum processo, algum ato. Eu tenho que entrar no meu celular, eu tenho que entrar no meu computador, eu tenho que entrar na internet, qualquer que seja. Existe um momento e um processo, um passo para você entrar no mundo online. Tá? No futuro, eu acredito, e eu não consigo te dizer qual tecnologia vai funcionar em relação a isso, o online e o offline vão estar conectados. O tempo todo. O tempo todo. E aí com isso muda 100%. Se você está entrando numa loja e o vendedor já sabe quem você é, já sabe seus gostos, sabe tudo mais, com a informação que ele tem de você, o atendimento é totalmente diferente. Ele consegue trazer produtos que façam sentido. Você não precisa dizer mais qual é o seu tamanho, você não precisa dizer mais o que você gosta. Ele vai ter essas informações e consegue te direcionar. Tá? Um atendimento mais personalizado. Hoje não, cada atendimento é feito. A pessoa vai lá, ela consegue saber o preço e comparativo. Porque hoje você consegue olhar na internet, o celular, mas as pessoas ainda têm um pouco de vergonha de pegar o celular e ver o preço na internet, na frente da pessoa, sabe? Constrangedor às vezes. Você se sente constrangido. Se sente constrangido e a pessoa não quer que você faça isso, né? Mas você faz porque você deveria fazer, né? Tem muita gente que não faz. E aí tem essas outras oportunidades, tipo um cashback automático, um modo diferente. Quem são as pessoas que... eu gostei dessa calça. Putz, você sabia que a pessoa tal usou essa calça? E aí você consegue ver automaticamente que uma celebridade X ou uma pessoa que você se importa usou aquele produto. E aí aquilo muda sua conexão com aquele produto. Isso, as tecnologias mais ou menos existem, só que hoje ela não é assim. E aí vai ser assim através de chip no cérebro? Acho que não. Eu não acho que vai ser nada tão invasivo. A parte de óculos que se tentaram fazer por muito tempo não deu certo. O óculos. Os milhões de tipos de óculos que tiveram não deram certo, né? Então, hoje você não vê pessoas andando desse jeito. Tem que ser uma coisa aplicável, algo muito... Eu acho que vai ser natural. Isso. Vai ser natural que você não vai perceber. Exatamente. Quando você fala o óculos, você andando tipo, hoje entrar na internet. Antigamente, entrar na internet era um processo. Lembra? Você tinha que clicar no negócio, esperar, era um processo. Hoje você está 100% na internet, não existe mais o processo. E hoje você não fala, vou entrar na internet. Você é ao contrário, sair da internet, vou ter que dar um jeito. E tipo assim, isso era um processo, deixou de ser. Então as coisas deixam de ser processos por alguns tipos de tecnologia criada. E às vezes a tecnologia não é algo tão óbvio que nem a gente vê. Né? E a gente fala isso sobre muita coisa. Por exemplo, hoje você assiste TV exatamente como você assistia nas primeiras TV. Melhorou a qualidade, melhorou o tamanho, ela é mais fina. Mas a TV, o produto em si é igual. Por quê? Quando, por exemplo, você vai num jogo de futebol ou assiste alguma coisa, a experiência de assistir no jogo de futebol é muito diferente de você assistir o jogo na TV. Porque você vê o campo inteiro, você vê os jogadores, você consegue ter outro tipo de coisa, você vê a pressão da torcida e tudo mais. Por que eu não consigo transformar isso numa tecnologia para lá? Né? Tinha uma época, não sei, antes da Copa no Brasil, que se falava muito sobre TV 3D, filme 3D, tudo era 3D. Verdade. Morreu, ninguém mais fala sobre 3D. E eu até brinco, que você descobre que uma coisa morreu na Copa do Mundo. Quando eu vi que na Copa do Mundo não tinha nada em 3D, não mudou nada, eu falei, esse negócio morreu. Morreu. E aí, morreu mesmo. Por que você acha que o 3D não deu certo? Eu acho que, não era uma tecnologia que as pessoas queriam tanto. Naquele momento. Naquele momento. Mas eu acho que a holografia é mais interessante que o 3D. Já existe tecnologia de holografia, a gente não tem, ninguém faz coisas com holografia. Os filmes não são gravados para isso, pensando nisso. Então, assim, são coisas, às vezes precisa de uma pessoa para botar todo o dinheiro naquele projeto e funcionar, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer e mudar o nosso mundo. E isso muda 100%. Se você está 100% online, isso muda 100%. Todo o seu relacionamento, como você anda, tudo mais. As pessoas achavam que ia ser o metaverso, por exemplo. Desde o Second Life, que não deu certo, depois falaram metaverso. Porque se provou constantemente que as pessoas querem contatos humanos de verdade. E esse tipo de coisa de metaverso, de você entrar, ficar em casa, entrar num lugar e falar com as pessoas desse modo, humano, mas online, não funcionou tanto. O Facebook ainda tá com o nome de meta, né? E, não tem nada de metaverso lá. Então, assim, são coisas que se acredita muito, se botou muito dinheiro e não deu certo. Mas você acha que muda, por exemplo, aí tem no Brasil, o brasileiro. A gente compara com os outros países, a Europa... o brasileiro, ele ainda faz questão do contato, assim, eu acho que você não somente o brasileiro.
Não é? Então, assim, talvez o metaverso, no caso do brasileiro, analisando, talvez ele funcione mais em algum consumidor de algum outro país, por exemplo. Eu acho que não. O brasileiro, na verdade, é um dos povos mais viciados em mídias sociais, online Ah, do já mundo. vi. Então, tipo assim, Aham. ganha Muito conectado, né? muito Muito conectado, conectado. É. é muito intenso com isso. Tanto que quando o Twitter saiu do Brasil, tipo, as Nossa, pessoas foi. ficaram assustadas lá fora porque elas perderam grande parte dos seguidores. Porque brasileiro é muito intenso e muito forte nesses meios. Então, apesar de ter esse desejo do toque e tudo, eu acho que as pessoas têm um desejo como toque. Eu acho que talvez em países mais frios, então foi ter diferente. Mas, tipo assim, não muda para o mundo 100% online, né? E é o que está acontecendo agora também, com a questão de home office, voltar ao escritório É, e tudo, estamos voltando, acho que cada vez que é mais. outro tema que, se você quer ser viralizar no LinkedIn, é só você ser contra ou a favor do home office, porque virou pior do que time de futebol e política. Você fala assim, eu acho que home office não é legal para produtividade. Vão vir uma galera te odiando Os eternamente, haters. falando que você não pega ônibus e tudo mais, os discursos fortes disso, tipo assim, eles levam, é muito forte, é muito importante para eles. Tá? E eu trabalhei com uma empresa de mobilidade, eu entendo bem o que é perder 4 horas por trânsito, eu entendo tudo isso, eu concordo que as suas 24 horas não são iguais de todo mundo. Pois é. Eu tô bem alinhado nesse quesito. Entretanto, eu sei a importância do relacionamento pessoal, de você ver a pessoa, do cafezinho, do almoço, do poder de inovação de ter isso que você não tem no online. E ainda mais a nova geração em si, ela nem abre a câmera no online. Então, tipo assim, Nossa. é menos ainda, Loucura isso, né? Eu é acho. mais separado, mais longe, assim, desse relacionamento humano. Teve o que da pandemia e tudo, mas é uma galera que nem abre a câmera. Difícil uma reunião, você, né, a pessoa não Mas está eles vendo. não foram ensinados que aquilo é É, errado. E aí, e mesmo você ensinando para eles, eles estão numa fase, minha fase normal de adolescente, eu acho legal, nesse sentido, que eles querem te dizer, de algum modo, e te explicar que não, eles não vão porque eles acham errado, mostrar que eles não precisam, porque eles estão em casa, que, tipo, qualquer coisa que eles queiram dizer para provar um ponto dele, porque eles realmente não querem, tá? E aí você tem que aceitar, não tem que aceitar? Aí vem uma questão de aceitar. Então, no contrato, ou demite. Mas aí é uma outra geração que fala, e aí gera. Então, tipo assim, existem muitos debates sobre isso, de tipo, as pessoas mais velhas que querem ver a pessoa e ter um relacionamento, tipo, pelo menos físico, para ver que a pessoa está trabalhando, né? Porque a gente foi criado desse jeito. Enquanto outra pessoa que foi criada de outro, acha que aquilo não é suficiente. Se eu estiver fazendo o meu trabalho, é suficiente. Por exemplo, para mim, fazer meramente o seu trabalho não é suficiente. Para mim, como chefe, como gestor. Se eu tenho um funcionário que fala para mim, mas eu fiz o meu trabalho bem feito e é só, tipo, esse não é um funcionário que eu quero para mim. Que eu quero um funcionário que, tipo assim, termine a semana, tipo, com orgulhoso que ele fez alguma coisa diferente. Não que ele fez só o básico que eu pedi. Porque o básico que pediu, tipo, tipo, é o mais perto de um robô, entendeu? Então, tipo assim, eu quero alguém que me traga alguma novidade, que questione e tudo mais. E às vezes não é o desejo da pessoa, né? É aquelas definições de trabalho diferentes entre pessoas. Mas aí eu tenho que contratar pessoas que combinem com esse tipo de perfil. E existe jovens que têm esse perfil, existe mais velhos. Depende do estilo e tem. Então existe as pessoas. Por isso que eu falo, o mundo não é binário, não é tipo sim ou não. Existe toda uma área cinza ali no meio do caminho que você consegue construir. Nossa, é bacana, Felipe. Quem está acompanhando a gente, muita coisa para se pensar, viu, pessoal? E você falou muito de a gente voltando a falar sobre os influenciadores, nichado, né? Você Sim. escolher um nicho ali para você atuar, para você. Você acha que experiência de consumo, essas pessoas, principalmente os influencers, assim, eles vieram para ficar mesmo? Eles Eles sempre ditam, existiram. eles ditam realmente hoje? Dito. Eles têm uma Eles têm uma forte. conexão com as pessoas, e as pessoas têm uma conexão forte com eles. E tinha também, né? Tipo, quando você escolhia um garoto propaganda da Globo, que Só tinha seja. outro nome, né, Felipe? Na Não, mas época é que era era garota diferente, propaganda. porque uma coisa é você usar a imagem de um ator da Globo pelo simbolismo daquela imagem. Então, aquela imagem define segurança. Tipo, você pegava o Antônio Fagundes e aí você usava porque ele passava alguns níveis de credibilidade, você queria aquelas credibilidades para sua marca e você usava aquilo. Não era ele dando a opinião, era a imagem que ele tinha daquele ator e você usava num vídeo com texto seu. É um outro modo de usar.
Hoje é outro modo, é tipo assim, hoje é um pouco menos controlado, que é complicado. Você contrata uma pessoa que vende que a opinião dela importa, que ela não é vendida, blá 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 blá, blá, e ela dá uma opinião e o público dela tende a seguir com paixão aquela opinião, né? Só que hoje existe um baque na questão de influenciadores que a gente está vendo, por exemplo, no Big Brother agora. A política de cancelamento, seus prós e contras, não vou ser nem a favor nem contra aqui, faz com que as pessoas tenham mais medo de ter a sua opinião, tá? E onde é o risco da sua opinião, o que pode se falar, o que pode não se falar, né? E aí o medo de você ter opiniões extremas ou não extremas, o medo de ter qualquer opinião por qualquer risco, você falar alguma coisa, faz com que as pessoas estão ficando cada vez mais parecidas. Mas isso gera uma perda financeira também para essas pessoas, né? Gera Quando uma elas perda têm financeira, uma mas o que vai opinião. acontecer é o que sempre volta, né? Tipo, sim, ela teve uma opinião, ela perdeu tudo aquilo. Isso. Mas o que acontece e volta sempre é, tipo assim, a gente está vivendo hoje nesse controle de comunicação do que pode ou não falar. E aí, o Big Brother meio, tipo assim, morreu esse ano. Ninguém tá assistindo. Tipo, eu pergunto, alguém está assistindo? Ninguém assiste. A Globo tentando funcionar, porque são várias pessoas sem opinião. Você não tem interesse por nenhuma daquelas pessoas, porque elas não têm opinião. E o Big Brother era legal no passado, porque tinha pessoas malucas, que hoje seriam canceladas e expulsas, mas você gostava de ver aquelas pessoas. Porque elas tinham aquela opinião. Pro bem ou por mal, Pelo bem ou por mal, mas tinham, o meu né? ponto é que é interessante essas pessoas existirem porque elas são reais. E aí você olha, você vai odiar aquela pessoa e você adora odiar alguém. E elas estão em todos os lugares, nas empresas, né? É bom você É. sempre ter gente assim em todos os Mas lugares. os maiores influencers do mundo, aquele cara do boxe e tudo, ele percebeu, eu vou ser famoso sendo vilão. Eu vou apanhar, 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 ter a coragem pra isso e vou ser vilão. E aí funcionou pra ele. E virou, mas é difícil fazer isso. Você vai ser com quantidade de hater e tudo mais, você tem que bloquear as coisas e aceitar isso, né? Mas as pessoas hoje, eu acho que elas são menos autênticas. Não é que elas querem ser autênticas, só que hoje é mais difícil ser autêntico quando você está sempre preocupado com o que você vai falar. O Seinfeld falou isso há um tempo atrás, tipo assim, hoje você fazer uma piada, ela é aprovada por 5 pessoas. Muito difícil você ser autêntico, se você não pode ser, né? Você tem que passar o seu texto antes, com algumas mudancinhas, e aí ele não vira o original. E aí fica diferente. Pode ser com menos risco, mas também tem menos retorno. O pior que eu vejo, não sei você, mas eu vejo, sei lá, a gente cada vez mais indo para esse caminho. Mas eu acho que é como sempre, a cada 10 anos muda tudo. A gente já foi muito Muda. conservador. Mas se você pegar as gerações, eu sempre falo isso, as décadas, a gente viveu uma década de 80 muito conservadora, uma década de 70 muito aberta, uma década de 90 aberta, um anos 2000 conservadores, tipo assim, no mundo inteiro. As coisas vão e voltam, porque eu brinco que é sempre tiro no pé. Você vai muito, aí você vai indo muito, 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 aí você fortalece o outro lado. Em qualquer aspecto que você esteja, aconteceu com o woke, que agora, tipo, o Trump com o discurso, que eu também não gosto. Tipo assim, os dois, eu não gosto dos extremos, assim, em geral. Tanto faz, né? Direita ou esquerda, entendo. Eu sou o que não gosta. Eu não gosto de extremo. Eu Pra mim, também eles são não. muito mais parecidos entre si do que o Do meu. que outra pergunta, viu, Felipe? Estamos acabando, viu, gente? Que a conversa aqui vai indo. Último censo no Brasil, voltando a falar, a gente vai ter o número de pessoas acima de 50. Uma hora elas vão ser maiorias, né? Sim. Então, nascendo, quer dizer, hoje se tem menos filhos. Sim. Nossa, eu já tenho os desafios das gerações aí. Mas assim, como é que você vê no Brasil como trabalhar para atender o consumidor, né, em diversas faixas etárias, diversas gerações? As gerações, eu acho que elas vão se perder. A gente brinca, né? Que se você viver até 120, 130, você tem um filho de 110, você tem um neto de 90 e tem um bisneto de 70. Todos são velhos. Nossa. Entendeu? E não tem mais tanta diferença assim. Tipo assim, eu e meu pai hoje, eu com 43, o meu pai com 60 e muitos, a gente não é tão diferente assim. Eu já não tenho uma questão de geração. Assim que eu tive filhas, isso mudou um pouco, né? Então, tipo, hoje, tipo, quando a minha filha tiver um pouco, hoje eu acho que eu vou viver muito mais saudável com o meu pai com 70 anos. Eu até brinco, ele é mais jovem que eu, ele adora quando eu falo isso. Mas ele faz mais. Eu tô machucado, ele continua fazendo as atividades. Mas hoje é uma pessoa de 70 anos que, tipo, não é
para estar aposentada, entendeu? Tipo, não é. Antigamente, uma pessoa de 50 anos já estava em nível para ser aposentado. Hoje em dia, eu me sinto com 43 anos, tipo, muito jovem ainda para muita coisa. E eu até brinco hoje, né? Tipo assim, quebrando as gerações, que tipo, eu comecei a trabalhar com 18, 19 anos, e eu tenho 43. Então, eu tô com 24 anos de carreira, por assim dizer. E eu acho que eu vou ter mais uns 24. Eu vou ficar até os 67, 70. Então eu tô bem na adolescência. Eu tô bem no meio da minha carreira. Nossa, acho que eu também, então. E eu acho isso interessante você perceber que você ainda tem mais. Tudo que você viveu, você ainda tem mais metade pra ir pra lá. E pode durar mais tempo também. Pode durar mais tempo. Ainda tem muita coisa, tipo, pra construir, desenvolver. A gente não assim. se vê se aposentando, né, com 50. É uma coisa... Adoraria. Eu também, uma coisa que eu não vejo assim. Mas eu na acho que eu vida. seria um aposentado feliz. Eu ia fazer tanta coisa. Eu acho que eu ia gravar podcast, eu ia tipo, ter meus projetos, eu ia ter um monte de coisa. Muito projeto pessoal, né? Eu Meu também acho que sonho eu faria tipo, isso também. muita Eu faria coisa. isso. Mas eu acho que é tipo. Mas a geração, se você conversa com uma pessoa de 20 e poucos anos, ela tem até um desejo de mais tempo livre e se aposentar mais cedo e ter mais tempo livre e tudo mais do que nós de 40, sabe? Tipo assim, existe a nossa. A relação com o trabalho é diferente entre as pessoas, mas eu acho que vai mudar. Essa pessoa de 20 vai mudar, então tem expectativas. Eu brinco, tipo assim, essa nova geração. Eu com 18 anos era apaixonado por ter carro. Hoje tem muita gente de 18, 19 anos que nem pensou em ter carro e tirar a carteira. Com 17 anos já queria fazer aula para tirar. E tipo assim, como os desejos e coisas das fases mudaram tanto. Como muda, né? Hoje Sim. o pessoal anda de aplicativo aí, imagina. Mas Não muda. vou gastar. É mais barato, o carro tá muito caro. Tudo é caro hoje. Felipe, nossa, obrigada. É isso, gente. Por mim, a gente pode estender aqui, mas aí eu vou te convidar aí pra você voltar aí. Super Pra convidado, gente vou adorar. falar de outros temas. Eu Tem acho muito que foi tema pra incrível. falar. Quero te agradecer. Eu que Tá? agradeço, Você foi uma honra. quer dar algum recado aí pra quem quiser te achar no LinkedIn? Ah, boa. Isso é mais importante, né? Porque falou tudo isso assim. Meu LinkedIn é Felipe Wasserman. É Felipe Wasserman com W. Então você vai me achar. É onde eu posto as minhas ideias O e as Weissman coisas. é WASS, né? É WASS. Aí você já vai me achar. Não tem muitos. Não E é. o Instagram, na verdade, é basicamente se você quiser ver as fotos das minhas filhas. Né? Tipo assim, é isso que Melhor tem. no LinkedIn, então. Mas eu tenho um podcast chamado Fractais, que é sobre altas habilidades, neurodivergência, que tá. É nicho, é bem nicho e tá no público. Nossa, é bem nichado. Então tem outro podcast se vocês quiserem ouvir as minhas opiniões sobre outros temas Mas diferenciados muito legal. aí. Então, e essa coisa de discutir futuro, tudo, eu acho um prazer. E eu acho que as pessoas tinham que ter mais. Eu acho que essas conversas de abrir a cabeça. E é isso que eu sinto falta até do presencial. Tipo assim, você ficar em casa, você não tem tanto esses debates Mas eu profundos. também. Mas eu acho E eu que por adoro. isso. Eu adoro, mas é o que eu sempre falo, pra terminar. O fato de eu adorar, eu não posso convencer que todo mundo tem que adorar. Claro. E você tem que entender que, tipo, somos todos muito diferentes, mas somos todos muito mais parecidos do que você imagina. Então, tipo, Somos diversos, mas... mais parecidos. Felipe, obrigada, foi ótimo. Eu que Então, agradeço. pessoal, quem quiser acompanhar o Felipe, ver o podcast dele, adorei te receber aqui. Acho que o pessoal que acompanha a gente aí, o supermercadista, o pessoal da indústria, eu acho que você deu dicas ótimas, assim. Tomara. É bom ficar, Espero. E é se as minhas dicas fossem boas, comente embaixo, fale comigo, dou Isso. consultoria. E é bom para pensar, viu? Aí, vamos pensar muita coisa que a gente Sim. conversou, né, Felipe? É Exatamente. bom vamos pensar, colocar a cabeça Pra funcionar. Vamos aí fazer aquele balanço aí, né? Sim, E é isso, obrigada. eu que agradeço. E você que está vendo a gente, nos acompanha nas redes sociais, no Portal Super Varejo, no WhatsApp, no YouTube. Acompanhe a revista e até a próxima.